Ora, bem-vindo a mais um podcast. Desta vez vamos falar de extraterrestres, vida inteligente e vamos começar pelo Epic Money. Então, o que é que tu achas? O que é que eu acho? Acho que sim, era um bocado. Com a quantidade de bilhões de galáxias que existem, acho que era um bocado estranho a gente não estarmos sozinhos. É só por aí, acho que é muito provável que exista. Eu nunca vi nenhum, com muita pena. Tirando ali o Clis, epá, nunca vi mais nenhum. Não, o RS perdeu-me quando ele começou a falar da vida inteligente e passou logo para ti. Fiquei naquela logo. Opa, eu se queres dizer, eu não sei se acredito se não acredito. Agora, em que forma é que posso acreditar, né? Tipo, se me disseres, numa galáxia tem que haver. Não, numa galáxia não, mas tipo, no universo inteiro tem que existir porque é imenso, etc, etc, etc. Pá, não digo que não, mas tipo, acho que nunca vamos ter provas e não acho que até agora eh, eles tenham tentado entrar em contacto connosco. Há muitas coisas aí as teorias, estas teorias, que dizem que sim. Há montes de gente, inclusive gajos que trabalharam na NASA e não sei o quê. Há documentários sobre isso. Eu já vi uns quantos comentários no Sim, Netflix como é que ele se chama? e Aquele gajo do cabelo estranho? sim, sim. O gajo diz, e mais, e mesmo relatórios dos Estados Unidos, do Exército, dizem que houve uma altura em que teve muito próximo uma guerra nuclear global e que isto é a história. Eu não tenho, mas está disponível na internet e é fácil de encontrar. Que os gajos tinham preparado uma data para aquilo e na altura que quiseram despoltar as ogivas nucleares, aquela merda foram visitados por uns seres e não sei o quê. Pá, é A tal sério? cena. Nunca ouvi essa história. É Também não, sério, mas é também muito não. interessante que os gajos desligaram a possibilidade do lançamento. E isto está relatado e é mesmo um relatório dos Estados Unidos da América. E a quantidade de avistamentos de objetos voadores não identificados. Vamos lá ver. Uma coisa é aquilo que nos pintaram sempre como extraterrestres. Aquele gajo, aquela figura cinzenta, com a cabeça comprida e não sei o quê. Outra coisa é a vida Inteligente. noutras galáxias. E pode ser sobre a forma de uma flor ou de uma merda qualquer. Agora, extraterrestres, pois eu também não acredito muito que haja da maneira como eles são pintados a nós. Ah, pá, não sei. Tal como tu disseste, o que temos na nossa cabeça é uma versão muito hollywoodesca da coisa. E que, pá, realmente também duvido que eles pisquem das pontas dos dedos e que venham aqui para a bicicleta, né? Não, é o meu Muito ponto bom, de esta vista. do puxar a ponta do É dedo é verdade. excepcional. Então entrastes aqui, toda a gente acredita, mas ao mesmo tempo não liga. Pois, Sim, nobody cares. Yeah. mas eles disseram sempre que nós, enquanto humanos, a raça humana não estava preparada ainda para lidar com o facto de existirem outras civilizações mais avançadas até. Há coisas que historicamente são difíceis de entender. Mas tudo, lá está, é a tal cena, a cena do Egito, da construção das coisas, que dizem que foram ajudados pelos extraterrestres a transportar as pedras e bababá, pronto. Hoje também já se sabe que aquilo, a maneira como os gajos transportavam e essa teoria já caiu um bocadinho. Mas há uma série de coisas que nos fazem pensar um bocadinho e especialmente se tu vires meia dúzia desses documentários, ficas na dúvida. E os documentários também vais acreditar em tudo, né? Eu não me estou a tentar lembrar-me lá desse gajo, aquele gajo que Eu tinha sei mesmo quem é. provas concretas. Sim, sim, que o gajo inclusive teve dentro dos hangares onde estavam as naves Ele trabalhava lá. sim, explicou, e o gajo explicou inclusive o porquê daquilo ser um produto feito por extraterrestres, porque na altura a tecnologia era completamente obsoleta comparativamente com aquilo que era a tecnologia da nave. A forma como se deslocava pela gravidade, aquilo é interessante de coisa e o gajo, eu vou-te ser muito honesto, que eu fiquei um bocado na dúvida porque o gajo parece ser um gajo muito credível, percebes? RS, tu Pode acreditas em acreditar nas próprias extraterrestres? mentiras. Eu acredito na vida extraterrestre, sem dúvida. Eu acho que eles estão aí. A questão. Se eles estão aqui ou não na Terra, isso já é outra questão. Ahm, porque eu acho que é.
Se tivessem, eu acho que não havia razão nenhuma para comunicarem, não comunicarem. Portanto, eu acredito que a menos que tivessem intenções malignas, que não acho que seria o caso. Sim. Eu acho que para conseguir chegar ao ponto em que se consiga ter uma viagem interestelar, eu acho que já é preciso algum desenvolvimento social da própria espécie. Portanto, não acredito que fossem logo atacar, estar a espiar para atacar, como há pessoas que pensam, ou que estão a infiltrar-se na sociedade humana. Sim, porque se eles tivessem a tecnologia para se filtrar entre nós, eles estavam-se mesmo a preocupar connosco. Sim, exatamente. Imagina os gajos a voarem na nave e a verem uma senhora a passear o cão e a apanharem o cocó do cão, estás a ver? Os gajos falavam logo com o cão e não falavam connosco. Não é isso, não se esqueça. Não, há aqueles que acreditam que eles estão mesmo entre nós e que têm a forma humana já, que se conseguiram transformar em humanos para espiarem na nossa sociedade. Já está aí para outros andares. Sim, mas é uma Sim. Podem existir e já está está tudo aí. ligado. É uma teoria que tem montes de pessoas que acreditam nisso, que eles se misturam entre nós e que assumem a forma humana e que andam aqui a estudar-nos. E em relação àquilo, o que é que vocês acham em relação às pessoas que foram raptadas por extraterrestres? Epá, nunca há provas nada. Moram do bom. Dizemos que. Eu não tenho certeza em relação a isso, não há provas de nada. Porque eu acho que já houve. Mas lá está, é tudo sempre. Uma pessoa nunca tem provas concretas de nada. Mas supostamente já houve pessoas que foram raptadas e tinham ficado com cenas metálicas no corpo. Depois de. E era impossível um ser humano introduzir isso nessas pessoas? Pois, a cena é essa. Lá está. É que o pessoal não sabe. Porque uma espécie tão avançada estar a deixar cenas, provas, evidências quando não o querem fazer é muito estranho. E o que é que eles ganhavam com isso? Estudarem-nos. É que nunca é o presidente dos Estados Unidos, é sempre o Zé da esquina que eles fazem isso, não é? Pois, lá E, está. por exemplo, os avistamentos de OVNIs e aquelas tretas nos anos 60 e 70 até que ponto isso não são jogadas políticas para desviar a atenção de outras coisas que estão a acontecer na sociedade? E até que ponto é que isso não são testes mesmo feitos pelo... Opá, sabes que hoje os aviões têm uma forma completamente diferente, são muito mais aerodinâmicos e para que isso aconteça tiveram de testar uma série de merdas. Quem é que te diz a ti que isso não são próprias experiências dos governos e das companhias de aviação e não sei o quê, e tu realmente vês uma merda daquelas e para ti, como é um objeto voador não identificado, lá está, e insere-se dentro desse conceito do OVNI. Mas pode não ser... Eles agora deram outro nome, agora não se chama Não? OVNI. Também não sei dessa. UAP. Hã? Unidentified Aerial Phenomenon. UAP. Está mais moderno. Sim, realmente liga melhor com os dias de hoje. Tá É bem, pós-Covid. agora é para se sentirem incluídos. Então, em relação àquela situação Não, de caírem as naves e que há relatos e há estudos e há inclusive dissecações, não é? Como é que se chama a fazer a abertura do corpo de uma pessoa? Pois é, tipo uma autópsia, mas é dissecar. Pronto, os gajos estudarem mais profundamente. Havia inclusive imagens que eu acredito que sejam fabricadas de um ET deitado numa máquina e os gajos andavam lá a fazer. Acreditam nisso ou não? Isso já acho que já está mais que provado que aldrabice. Acredito que haja pessoas que acreditem. Exato. Sim. Agora, que houve ali algum espaço de má comunicação em Roswell, houve, porque a primeira coisa que os relatos, mesmo militar, foi que foi encontrado um objeto, que foi despedaçado um objeto não identificado. Sim, que havia corpos e tudo, não é? Tecnicamente foi. Não. Nunca se falou de corpos. Nas notícias, pelo menos. Que eu saiba. Mas Isso veio depois. Mas a primeira notícia foi que houve um... E os militares tinham dito que era um objeto não identificado. E depois, mais tarde, passado tipo um dia ou dois, já saiu a notícia a dizer que não, que afinal era um balão meteorológico. Sim, mas isso também pode ser para limpar um bocado. Porque tu acreditas que se estivesse agora, imagina que agora aparecia aí uma nave gigantesca e que ocupava metade do céu e não sei o quê. Tu estavas preparado para isso? Para reconhecer que realmente. A questão, mas deixa-me só acabar. A questão é que, por aquilo que deu a conhecer, aquilo não era um balão meteorológico.
mas era um balão experimental de espionagem. E por isso é que eles, não, Ok. eles no primeiro dia não reconheceram-no e depois reconheceram que era um balão de espionagem e não queriam estar a dizer que isto foi um balão de espionagem. Porque eu nem tenho acesso se aquele balão de espionagem era um balão de espionagem americano ou se era um balão de espionagem russo na altura. Portanto, havia lá há informações aí que estão muito. Mas o mais certo é que era um balão de espionagem que foi o que despinhou-se e eles tentaram depois esconder que era um balão de espionagem. Ok. Desculpa, continua. Olha, já não me lembro, muito sinceramente. Era o quê? Estavas Era preparado, é isso se mesmo. visses uma nave no céu. É assim, eu quando era puto Acho que ninguém tá. tinha uma imaginação ativa e eu acho que vi um. Portanto, mas não é Mas nada conta lá o especial. episódio. Tipo, era. Não é nada especial. Olhavas para o ar, sei que foi num dia de Natal, que eu estava aí com os meus pais para Tu viste o Pai Natal, meu caga. Era as renas RS. Sim, Exato. RS. Viste o Pai Natal, vai para o caraças. eu estava a ir para a casa dos meus avós, no dia de Natal, e no ar estava muita coisa, era um dia limpo até. Portanto, sei que estava um avião no ar, estava até consegui ver um satélite a pescar lá no ar, mas havia outra luz que se aproximou, que estava tipo parada e estava tipo, parece que estava no caminho do avião. E o avião, quando estava a chegar à beira, essa luz desapareceu e depois apareceu muito mais para o fundo. E eu fiquei, fogo, espetáculo. E por acaso, relativamente a essa cena que tu presenciaste, tu já pesquisaste na net se mais alguém presenciou essa cena no mesmo dia? Não, nunca. Quando era puto, nessa altura não tinha net. Portanto, e agora se Não, me mas perguntarem- agora tens. Se me perguntares em Claro, que dia ao passaste certo, em muito, que ano é que isso foi ao certo, eu não sei dizer. Disseste que foi no dia de Natal. Sei que foi um dia de Natal, mas em que ano? Então, Não sei. Quantos anos no tens? ano que recebeste Quantos anos tens? Eu vou estar a ver todos os dias de Natal. Só tens 30 e tal opções. Pronto, está bem. É verdade. Nunca considerei isso. Era véspera de Natal, de certeza, 24. Mas há uma série de casos. Não é? Só tens 30 e tal opções, por isso não é, Mas não há é uma assim tão série de grande. casos Sim. de pessoas que relataram avistamentos dentro do mesmo espaço de tempo, e acho que vai daí a tua pergunta, na mesma zona. Há montes de casos desses, quer dizer, se tu pesquisares isto minimamente, tu vais ver, e há até um documentário que saiu há muito pouco tempo também na Netflix. Saiu primeiro no YouTube e depois acho que aquilo teve tanto sucesso que foi comprado pela Netflix e a Netflix aproveitou e lançou isso também. Onde numa determinada região, no mesmo dia, e até aí depois houve a outra questão de uma série de pessoas que foram raptadas por extraterrestres nessa mesma região. Agora, se aquilo estava tudo sob os efeitos de narcóticos, eu também não sei responder, mas o que é certo, Ou até que ponto essas pois, pessoas ao também não querem ser promover a região, sabes conhecidas. que Roswell, como há bocado o coisa estava a dizer, Pois. acabou por fazer um bocado de turismo à pala dessa cena. Mas há uma coisa que eu sempre tive uma curiosidade absolutamente tremenda e que até posso confidenciar, que seria uma dos meus destinos de sonho, não naquilo que aquilo possa oferecer, mas historicamente, que é a Área 51. O que é que vocês acham, ao fim e ao cabo, que se passa na Área 51? Yeah. Experimentação de tecnologia. E uma base militar. É. Militar que a gente já sabe o que é uma base militar. Já sabes, não. Acho Não que é sabes. experimentação de tecnologia. Tu não sabes que é uma base militar? Sabes. Sabes agora. Na altura que começa as tretas, se calhar não sabias que estava uma base militar. Então estava lá sempre 500 e tal. 500 e tal. Estava sempre lá montes de carros do exército e caminhões Sim. e tudo. Mas não era conhecida a termos. Eu duvido que as bases militares Pois sejam é, que assim tão centenas famosas. de milhares não de é? bases militares existem pelo mundo todo. O que é que Aquela é. pode diferenciar o facto da Área 51 ser tão dark naquilo que é este mito ou não dos extraterrestres? Porque Que eles faziam Então, testes. primeiro que foi de criou-se esse tal aeronáuticos. mito. Sim. E então, por causa deles terem testes aeronáuticos, terem provavelmente naves, aviões. Quando digo naves, não estou a falar sim, de naves extraterrestres, estou a falar de aviões. Que têm formas diferentes, porque eles são novos. É muito normal avistamentos de OVNIs serem maiores à volta dessa área do que noutros lados quaisquer. Porquê? Porque as pessoas não estão habituadas a ver naquela altura. Eu sei que eles estavam a fazer os testes, chegaram a fazer lá os testes daqueles novos. sim. Os stealth bombers, Yeah. que são aqueles tipo. parecem triângulos. E estavam a fazer o teste desses e só via aquilo no ar. Tu é que parece um triângulo.
Os stealth bombers, se tu vis muito alto, parecem um triângulo. Sim, tem uma forma triangular, sim, sim. É sério. Eles são chamados os Doritos. Portanto, é muito normal só olhar para aquilo e olha um OVNI. E onde é que ele está à volta? Está à volta da área 51, pois, porque estava a descolar e aterrar na área 51. Sim, mas isso, o que nós estamos a falar são de coisas que são avistadas sem provas nenhumas. E 99% dos casos são sempre fotografadas com a pior câmara possível na região. E não só, eu tenho ideia que eu tenho ideia que são os B-52, eles supostamente eram feitos para por baixo não serem vistos, eles refletiam a luz. Não são detectáveis Então o pelos radares. intuito era eles não conseguirem ser também vistos mesmo com os olhos porque refletiam a luz. Tá bem, mas nada disso eu acho que há ali mais qualquer coisa. Sinceramente, não, é tecnologia. já vos disse que acredito que exista formas de vida diferentes. A quantidade de planetas, de estrelas, de galáxias que existem era um bocado tendencioso demais da minha parte não assumir que poderiam haver outras formas de vida e outras espécies. Pronto, mas isso também é forma correta de falar sobre o assunto, mas pá, realmente nunca tiveste nenhuma interação que tenha sido provada, não é? Existe uma função matemática que é não só tentar provar que se existe ou não vida terrestres. E o que eles foram tendo em conta a Terra e tendo em conta o número provável que existe de planetas iguais à Terra por volta na galáxia, a probabilidade de existir uma vida terrestre inteligente igual à nossa é alta. Igual? É alta. Sim, sim. Não, mas espera aí, igual não é sim, inteligente. Sim, igual até mais avançado, ok? Ok. A galáxia é assim tão gigante. O universo é assim tão gigante. O problema é que ele depois fez a função matemática tinha outro ponto em questão, que é, ele verificava o ritmo de expansão de uma vida extraterrestre com tecnologia evoluída. Mesmo que eles andassem a uma velocidade tipo a velocidade do som, estás a ver? No espaço. Quanto tempo é que eles demoravam a espalhar-se? E se houvesse alguma vida extraterrestre que fosse mais antiga que nossa, eles já deviam ter conseguido chegar a nós. Há muito tempo. Tipo, a cena é essa. É que tipo, já existe o potencial de vida há milhões e milhões de anos. Porque há partes do universo que são da galáxia que são mais antigas que a nossa. Então aí a vida teria sido surgida mais primeiro que nós. Porque teria chegado a essas condições mais rápido. E nunca houve. E essa civilização conseguiria se espalhar a um ponto em que teria em todo lado já. Então se calhar o Tony tem razão. Quando eles vieram cá fazer as pirâmides, que foram eles e foram e fizeram. Desde os tempos da pré-história que existem pinturas rupestres que inclusive assinalam criaturas que vêm do céu e merdas dessas. Agora, se poderá ser uma alegoria ou uma merda qualquer relacionada talvez com os deuses, mas o que é certo é que a própria forma dos gajos descritas, porque esta inspiração que o Hollywood tem desta criatura vem de algum lado. Eles não foram inventados assim, quer dizer, é porque há uma série de relatos e há uma série de coisas até muito antigas na história que relatam estas visitas. E 80 bilhões... Tony, há muitas coisas que Hollywood faz que nunca existiram. Os dragões nunca existiram. Pré-históricas e merda. Mas a imagem dos dragões vem da antiga. Os dinossauros não existiram dragões. Okay. Também é uma coisa que não é facilmente provável. Exatamente. Não há nenhum facto que o prove, não é? Não, o que eu acredito que os dragões foram... Eu acho que os dragões são basicamente aquilo que as pessoas, quando inicialmente encontraram fósseis de dinossauros, pensavam que os dragões eram isso, ok? Tipo, isto só podia ser um dragão. Isto era uma criatura gigante que... E como é que chegaram daí aqueles que cuspissem fogo? Pá, não se faz a mínima ideia. Mas tu tens que perceber que dragões já existem há muito tempo. Não é o Hollywood. Na China, por exemplo, é um mito muito, muito antigo, não é? Estamos a falar de aliens, não estamos a falar de mitos. Não interessa, mas o tema desenvolveu. 80 bilhões de galáxias. Então, vocês estão todos... Então, já estou a ver que o Tony acredita mais nas teorias de de conspiração que o acreditar. resto. É a questão de... Há uma série de eventos que estão... Hã? Pois, por exemplo, mas há uma série de eventos que estão
descritos e por uma série de pessoas, não é uma pessoa, não são duas, há uma série de gente, se querem protagonismo ou não. Eu acho que conseguiam protagonismo contando uma história qualquer, não aquela. Porque é que foram para ali, a Área 51, vocês há bocado acabaram por dizer que é uma base militar e tal, mas porquê tanto secretismo? Porque se fazem testes, mas fazem-se testes em centenas de milhares de bases militares. Não é uma área tão gigantesca como aquela e completamente vedada. Se tu chegares a uma proximidade de 1 km daquela merda, tens imediatamente um jeep militar que detecta e que vai ao teu encontro perguntar o que é que andas ali a fazer e pedir-te imediatamente para bazares. Portanto, há ali, para mim, isto, no meu ver, há para ali mais qualquer coisa. Há uma série de secretismos que envolvem a Área 51 e que não estão explicados e que dificilmente conseguem explicar. Isso do Jeep e do encontro não é assim tão Desculpa lá, mas vocês desabitual. Ok? se Porque até em tirarem a área Portugal isso 51, acontece. mais alguma base militar vocês conseguem entrar assim tão facilmente? É que eu não conheço nenhuma. Não, é isso que eu estava a falar. Por exemplo, E o até meu dá pai vai para pescar levar Eu as vou para... armas. tentar em tanques. Ok. Em tanques dá para entrar. O meu pai de vez em quando vai para pescar para... O meu pai de vez em quando vai pescar para Aveiro, ok? Vai- E para ele vai chegar que é? ao sítio, vai pescar para Aveiro, ok? E para ele chegar ao sítio onde vai pescar, normalmente tem que passar por uma base militar. E já não é a primeira vez que eles veem as pessoas a passar lá e vão com um jeep lá a questionar o que é que as pessoas estão lá a fazer. Porque vão passar a beira de uma base militar. Claro. Portanto, até em Portugal isso Mas acontece. da maneira como ok? aquilo é vedado, é E é- desse. Não é, Uma coisa não é tu. É uma base militar que tem projetos secretos, ok? Claro que Sem tem dúvida, que ser sem reservado e dúvida, tentarem mas, minimizar a da exposição. maneira como repara, Porque- aquilo visto de cima e aquilo que tu disseste há bocado dos jipes não é bem assim. Quer dizer, há uma série de gajos que têm vídeos no YouTube sobre isso e que vão lá precisamente para ver se as coisas funcionam desta maneira e funcionam mesmo. Os gajos são abordados imediatamente. Olha, é pegar nas coisinhas. Sim, mas Sim, esses eu gajos não não são especialistas, são a nível youtubers. de especialistas, eu estou a falar a nível de qualquer pessoa que se aproxime daquilo é imediatamente retirada dali. Estás a perceber? É da maneira. Tu. Não é normal, tu ainda há bocado acabaste de dizer, da maneira como normal. é, não acho normal. Tu ainda há bocado acabaste de dizer que o teu pai costuma ir buscar para Aveiro e que passa por dentro de uma base militar e que eles vão lá perguntar. Mas pronto, mas Não ali passa por também, é dentro. isso que eu estou a dizer. Passa à à beira, E o teu pai diferente. continua ao caminho e vai chegar lá. Tu lá não podes estar sequer perto daquela merda. Não é uma questão de saltares a grade lá para dentro. Estamos a falar de uma cena totalmente diferente, onde aquilo tem uma periferia absolutamente gigantesca e onde tu cometes um crime se estiveres ali. Epá, eu compreendo numa base militar porque tem armas e porque tem uma série de coisas e até pode ter algumas coisas mais testes e tal, é por uma questão de segurança, tem o campo de tiro e tal. Pronto, epá, uma pessoa anda ali a 1 km, chega ali uma entidade qualquer a dizer, olha meu amigo, tem de sair daqui porque você está sujeito a apanhar algum balásio ou uma merda qualquer que seja, ou mesmo a possibilidade, há bocado o Steve falou em tanques, de roubarem as armas e de fazer e acontecer. Ali não. Ali as pessoas não querem ninguém próximo daquela merda, é totalmente afastados e a dimensão daquilo leva-me a pensar que e depois, hoje em dia, com estas fotografias aéreas, já se consegue perceber que há uma série de edifícios subterrâneos e de túneis, inclusive, é que aquilo é bué da estranho. Eu acho que há ali mais qualquer coisa. Agora, se também tem a ver com ETs ou não, ou com naves e com porcarias, também, não sei. Mas o que é certo... Sinceramente, eu não percebo a tua surpresa em relação a isso, porque tipo, não é suposto entrar numa base militar. E eu acho muito sinceramente que a Área 51 que teve aquelas histórias todas que aconteceram no passado, que agora seja utilizada por exército americano como uma manobra de distração para fazer testes noutros lados, que eu duvido que eles já queriam põem lá os mais importantes projetos tecnológicos que eles tenham que seja feito lá agora. Tu literalmente tens youtubers sempre a rodear aquilo a tentar filmar uma mínima pedra que se mexa. Há mais áreas Também 50. pode ter uma coisa, pode ter a ver até uma coisa comercial. Eles próprios demonstrar até certa tecnologia, entre aspas, ao público secretamente. Estás a perceber? Ok, mas tipo, tipo, o pessoal não entrar lá não quer dizer que haja lá extraterrestre lá a viver ou assim. Acho que, tipo, sim, que claro, seja. claro. Não se pode entrar porque pronto, é território militar neste caso. Tipo, olha, tenta entrar
numa base militar na Rússia, imagino que seja o mesmo. Mas diz-me lá uma coisa, agora não deixando de falar disto das bases militares. Eu já vi que tu não ligas muito a isso, mas ao mesmo tempo eu sei que tu foste ver aqueles vídeos todos que existem aí, supostamente dos avistamentos. O que é que achaste disso? É tudo balelas. Não houve nenhum Nada. que te desse Nada. tipo, ok, este é estranho ou é diferente? Nada, porque eu acho incrível como é que eles estão num jato, por exemplo, lá do lado do último capitão lá da Força Aérea Americana, como é que está num jato de não sei quantos milhões e milhões de milhões de euros e tem uma câmara a 180 Sim, já sei, megapixels. 180p. Não, 180 megapixels não. Como é que se chama? Aquela câmara mais fraquinha. Como é que é possível? Que parece uma webcam que eu tinha em 2002. É incrível. Pá, é o que se calhar é a única coisa que está. Tá. Conseguem tirar fotos ao espaço, mas ali nos aviões não conseguem pôr uma câmara 4K. É incrível. E realmente, tipo, essas notícias saem enquanto o governo americano precisa sempre desviar atenções. E é sempre na América. Não digas isso. Há montes de relatos. Outra coisa, nunca ouviste falar dos aliens de Sintra. Já fiz um relato desses. Há centenas de casos na Força Aérea da Rússia. Epá, não, isso também não é assim tão verdade. Hã? Houve cá há uns anos. Da TAP que se falou até bastante. Houve cá qualquer coisa há uns anos atrás. Pois não sei bem a localização, mas lembro-me que li sobre isso. Foi para o Alentejo ou uma coisa qualquer. Não sei. Mas tenho a dizer que sim. Mas o voo de Sousa foi depois do almoço. Na Rússia a gente acaba por ser bloqueados. Não houve a informação vinda de lá, não é? Há um secretismo muito grande e se tenta de afastar as atenções de certas coisas, eu acho que é aí que nós devemos começar a desconfiar. Passa-se aqui mais alguma coisa quando não há. Porque senão, se não houvesse, isto era falado abertamente. Até há uma coisa engraçada que um comediante qualquer aí que tem um talk show, sinceramente não te sei dizer quem é, mas sei que é um dos gajos mais conhecidos, que tem por hábito de entrevistar os presidentes cada vez que é eleito um presidente dos Estados Unidos da América, ele tem por hábito de entrevistar. E uma das perguntas que o gajo faz realmente é essa do Sr. Presidente, uma vez que você agora é presidente e que tem acesso a outros dossiês, diga-me lá, os extraterrestres existem ou não existem? E as respostas são sempre o mais vago possível. Nunca houve um gajo, e por isso é que eu acredito, ou não acredito, mas há aqui qualquer coisa que nos é escondida. Nunca há uma resposta. Estás a perceber? O assunto é sempre metido para outro ponto, ou mais na brincadeira. A última que eu vi foi realmente, nem vi desta do Biden. Por acaso, por uma questão de curiosidade, ainda não pesquisei, mas lembro-me de terem falado com o Obama em relação a isso. E o gajo foi muito evasivo e não sei, olha, eu acho que quando se começa a haver essas dúvidas é sempre desconfiar. Mas quem é que diz qual que era a não é intenção do deles? interesse deles também existir essas próprias dúvidas? Qual era a intenção? Não sabes o que é que economicamente traz. Tu sabes que nos Estados Unidos existe muita procura, muita economia ligada a isto. Pessoas que estão juntas, olha, isto está malucos para tudo. É por isso também, por exemplo, o que estava a dizer, só acontece nos Estados Unidos. Um presidente também que se meter em qualquer Estados tipo Unidos é que as pessoas ligam muito mais naquilo que é a este tipo de fenómenos. Gerar de um negócio. Eu compreendo que haja muitas pessoas. Certo, então e não há outras empresas e outras zonas que crescem por outras razões e o presidente tem alguma coisa a ver com isso e mete-se e faz encomenda. Eu não, sinceramente não consigo. Sim. Mas ao deixar, nem dizer nem que sim nem que não, deixa estar as coisas como estão, percebes? Se ele dizer que não, muda as coisas. Se ele dizer que sim, muda as coisas. Tu não acreditas em dossiês disto? Claro que sim, foda-se. Nem se preocupam com essas tretas. Eu duvido. Preocupam-se. Olha que eu acho que sim. Eu não acredito. Existe muita informação que eles descobrem que aquilo deve ser um bocado mind-blowing. Desde sempre, porra. Então tens um satélite ou uma coisa qualquer sistematicamente no espaço a mandar uma mensagem de boas-vindas para... Eu acho que sim. Sim. Eu já fiz essa pergunta ao irmão do RS e ele mesmo disse que não conhece nenhum astrónomo que se preocupe com isso. Astrónomo não. Sim, mas ele próprio pode ser um alien e ele tem comportamentos disso. E o irmão também. Pois, e o irmão também, pois.
Por isso, um gajo tem sempre desconfiado. Eu desde que ele me disse isso, pá, sinceramente, se tu reparares, todas as pessoas que falam de aliens do caraças é sempre ou cientistas ou pessoas ligadas ao assunto que são um bocado renegades, que nunca é pessoal mainstream a falar disso, nunca é pessoas de poder a falar disso, é sempre pessoal ou que tinha poder ou que quer se tornar relevante. Dos Estados Unidos da América vieram dizer que era uma coisa que existia, quer dizer... Hã? Em poder? Lá está, então ainda mais desconfia, porque enquanto estiveram lá, não. Mas quem é que te diz a ti que não é uma questão que é um segredo ou uma coisa qualquer e que são obrigados a não dizer? O que é certo é que quando saem cá para fora dizem. Não é? E que se fosse isso, eles eram mortos depois de dizer, não achas também? Não precisam ser mortos, mas podem acabar a carreira, entre aspas. Deixam de ser apoiados. Pá, não sei. A cena é que se alguém dizer, e tal, eu sei que é extraterrestre porque eu estive lá no sítio e vi os documentos todos. Mudava completamente as coisas. Depois essa pessoa é morta 2 dias depois. E ora, aí está, era isso que eu ia dizer. É que não é morta, essa pessoa começa a ser ostracizada pela sociedade. Que é maluquinho, pronto, acabou. Nem é questão de... É porque se tu matasses, se tu fizesses... Sim. Eu penso desta maneira, que se tu mandasses matar o gajo, estavas a dar de alguma maneira importância e demasiada para acabares com a vida de um gajo em relação a isso. Não, a própria sociedade... Sim. Então explica-me uma coisa, como é que essas pessoas, então, as de poder, não os maluquinhos, aquelas que tu consideres ou que são consideradas. Mas será que há interesse em provar? É só isso. Mas interesse em provar aqui é meia dúzia de gajos que têm a curiosidade de saber isso. Não acha? Então para que é que ele vem a falar depois? Então para que é que ele depois é que porque é que não, então se ele já que vem falar e não é para ganhar clout ou porque é que não prova nada? Porque é que não rouba uma prova enquanto está no poder? Visto que se for pior às costas, é que ninguém prova nada. Tu estavas preparado para seres visitado por vida extraterrestre? Tu estavas preparado? Ninguém está preparado, exatamente. Tu achas que tudo aquilo que metes em causa, desde o Deus, a religião e uma série de... Eu não consigo responder isso. Claro, acabou, meu. Eu acho que nos anos 70, quando houve primeiro essas coisas, poderá ter havido na altura da pré-história. Sim. O quê? Então para que é que eles falam depois? Então responde-me a isso. Pois não é. Então porquê? Quando eles estão em poder de nada e respondem uns dinheirinhos, uns livrinhos, não sei. É para ganhar dinheiro. Sim, eu também cada vez mais acho, às vezes, que é virado para isso. Né? Mas nem todos têm a capacidade ou os cojones, né? Por exemplo, como estamos a falar do Snowden, né? De ter roubado informação direta. Né? Mas isso são coisas terrestres todos, né? e que ele provou que estavam realmente a acontecer. Então não há. Tens uma série de quantidade de pessoas. Tens uma série de pessoas que trabalharam lá, há provas concretas que os gajos trabalharam lá dentro daqueles projetos. O que é certo é que há bocado o Steam referiu isso e eu também ia referir. Que é precisamente isso, as pessoas e depois são vistas como tu próprio, dentro da tua, exatamente, tu dentro da tua própria não crença nesta merda dos ETs, começas-te a referir às pessoas que acreditam como os maluquinhos, e ainda agora fizeste isso 2 ou 3 vezes. Mas há interesse em provar o que diz. Pelo simples facto de ninguém conseguir provar nada. Se conseguissem provar, eu calma a minha atenção. E eu nunca disse que não acreditava, aliás. Mas não conseguem provar porque será que a humanidade está preparada ninguém consegue para provar nada? Eu acho que isto cada vez mais é vulgar, esta história de se falar nisso. Então, mas isso não te parece uma pequena contradição? Pessoas que levam a vida toda à procura de uma resposta. E se encontrarem não dizem nada? Olha lá, 90% destes mas até lá documentam tudo. E depois se encontrarem depois não documentam nada porque a sociedade não está 90% destes gajos dizem que desistiram de uma vez por todas de dizer isto porque era de tal maneira, a maneira como eles eram vistos na sociedade, que não lhes interessava mais e nem queriam participar e muitos deles já nem respondem a entrevistas nem nada. Olha, eu vou-te contar uma cena que me aconteceu aqui embaixo, no Algarve, em que foi um dos maiores sustos que eu apanhei na minha vida e foi com a merda dos satélites aqui do Musk. Não, escuta, deixa-te disso. Mas por acaso foi depois do almoço, antes do jantar. Portanto, já podia ter passado, estás a ver?
Eu vim cá fora porque ouvi a garagem cá de baixo bater, portanto só pode ser a minha mulher a chegar, e abri a porta e pus-me a olhar cá para baixo. Clis, eu juro que isto é verdade. Já estava numa fase, foi no inverno, e já estava numa fase em que aqui no Algarve, independentemente de teres muita luz, começa a escurecer relativamente cedo, às 6 da tarde, no inverno, em pleno inverno. Como em qualquer outra região aqui de Portugal, é escuro, pá. Começa a ser, não é aquela noite, o breu completo, mas começa a ser escuro. E a minha mulher vinha a subir com os putos as escadas, e pá, e a cara da minha mulher a olhar para cima, e nunca mais me vou esquecer da expressão dela. De incrédula, de meu Deus, o que é isto? Eu quando olhei para cima vi passar uma cena que parecia uma agulha. Juro, tão fina, mas não estou a falar a uma altitude absolutamente gigantesca. Isto era perfeitamente perceptível, ok? Epá, cheio de luzes, e depois acabei por ver uma série de vídeos e que realmente era aquilo que eu vi. Pá, e nós ficamos sem saber o que fazer, estarrecidos. Eu perdi metade do tintim do lado esquerdo, porque aquela merda, eu olhar para cima, eu disse, meu Deus, afinal, pá, juro-te, foi a primeira cena, afinal esta merda é verdade, meu. Estás a perceber? Portanto, isto era o satélite do Musk, fui imediatamente também se não era, afinal era o quê? Procuraste luz, como é que é? Pá, já não me lembro bem da pesquisa, mas eu vim em pânico e escrevi uma merda qualquer, forma de linha com luz e não sei o quê. Epá, e vi que os primeiros resultados que apareceu era uma série de pessoal com a mesma dúvida do que eu. Era o Starlink, exatamente. Pronto, mas tu já tinhas ouvido falar naquilo, e mesmo assim eu posso garantir que se tivesse acontecido contigo, tu tinhas morrido ali um bocadinho. Pá. Pronto, sim. Agora imagina que é uma nave, ok? Imagina que chega aqui... Se não soubesse o que era, com certeza. Há de haver pessoas que perdem completamente as tribeiras, pá. E depois aqueles louquinhos que acreditam nesta merda vêm para as ruas, a manifestação, a gente sempre disse... Eu acho que, sinceramente... Pode existir uma série de coisas, já falámos disso, mas não dentro daqueles parâmetros que nós conhecemos com o homenzinho cinzento, ou sim, pá, eu nunca vi. Agora, uma coisa é perentória e acho que entre todos é que nós não estamos preparados para aparecer para aqui uma nave com uma espécie completamente diferente. Isto tomava todo o mundo, como a gente conhece, mudava completamente. Deixava de existir religião, por exemplo. A crença nos deuses e tal. Epá, eu concordo. Aliás, muito sinceramente, a religião está morta. Quer dizer, vocês que têm filhos levam-nos à catequese por uma questão porque vocês também foram ou não, estás a perceber? Mas o que é certo é que quantos anos tem mais a igreja pela frente? 100 anos no máximo? Não tem muito mais. Eu acredito nisto. Eu acho que complicado isso. Tu estás a pensar uma coisa de maneira diferente. Eu acho que era muito possível... Normalmente, quando face ao desconhecido, as pessoas agarram-se mais à religião. Eu consigo entender isso, por exemplo, na situação de uma doença fatal. Quando a ciência não te dá uma resposta, as pessoas procuram essa resposta na religião. Mas isso é uma questão humana. Isso és tu que crias essa necessidade para te agarrares a alguma coisa. Agora, efetivamente, porque senão também tínhamos falado de uma série de provas. Quer dizer, eu acho que a Bíblia é o livro mais comprado do mundo, ou mais de coisa, por alguma razão, porque aquilo é uma história muitíssimo bem contada. Agora, diz... Oh, Tony, e se pensares de outra forma, e por que não a religião mudar em si e começarem a utilizar esses exatamente, sim. Como então mas porque isso, porque isso vai contra os princípios da própria igreja. Estes gajos não basta é tão fácil. Mal pareça extraterrestre, os cristãos vão ser. Eles também são filhos de Deus. Deus também criou os ETs. É logo. Caga. É isso. Isso que vai acontecer, não é mais nada. Eles são filhos de Deus também. Mas tu estavas a falar... São nossos irmãos. São nossos irmãos de outra estrela, de outro planeta. É isso que está para eles. Anos para cá, aquilo que mais a igreja tem feito é adaptações. Mediante aquilo que é as necessidades dos gajos. Antigamente havia o clero e a nobreza, certo? E o clero era tão ou mais importante. O padre lá daquele reino era um gajo, uma figura quase intocável como o próprio rei. Hoje em dia, tu ouves notícias, ainda no outro dia constatei que aquele padre Milícias, ou lá o que é, sabes quanto é que aquele homem tem de reforma? 7.500 paus, pá.
Isso é que é um ET, caralho. O gajo lá moldou a cabeça do. Mas estamos a afastar, se calhar, aqui um bocadinho. Já vamos pela religião, mas eu acho que era essencial. Estou aqui. Religiões, mas está ligado. Estou aqui a ver e existe bué de religiões ligadas a UFOs. Estás a ver? Olha, não estás a ver? Sabia. A do Tom Cruise. Assenta sobre o facto a do Tom Cruise é uma delas. Sério? A Scientologia, olha, não sabia disso. Sim. Eu também não sabia. É tudo baseado no facto que vai haver umas caminhas terrestres e vão limpar o pessoal com menos ou mais colorido. Aquela merda que eles medem no sangue das pessoas, supostamente, ou caralho. Os glóbulos brancos. Não, há uma merda que os cientologistas acreditam em termos de... Tu tens uma parte dentro do teu corpo que tem a ver com afinidade com alguma coisa, que eu não sei o que é. Aquilo é mesmo uma e quanto mais tens disso, mais sobes no ranking. É o chakra. A sério? Sim, mas isso na igreja também és mais curiosamente, se deres uma dádiva superior. Coincidência do caralho. Então, mas é normal, essa. Claro, a família que desse mais e que suportasse mais as obras da igreja e que fizesse eram os gajos que tinham algum destaque. Dízimo sempre. Sim, a portas abertas. Escancaradas mesmo. E que vão chegar ao céu? Não. Mas sinceramente nunca vi. Vocês têm que ver o episódio de South Park. Eu também gosto, mas eu gosto mesmo. Na maneira de informação. É o Mickey, é o Exato. Olha, vou já ver. Eu gosto bem do South Park até. A Paula South Park é que aprendia as partes malucas de Scientologia e as partes malucas dos Mormons. Porque eles também... E a voz do Mickey. Mas afinal e ao cabo, sinceramente, acreditam que os extraterrestres podem estar entre nós ou não? Não, eu não. Se houver extraterrestres, esse é o líder. Achas que o Trump é um extraterrestre? Às vezes parece. Mas não é só ele. Não. É o wannabe. E o Musk? Não, o Trump seria não se livra o gajo do Meta lá do Facebook. O Musk parece mais alien que o Trump. Acredita que o gajo é extraterrestre. Eu sinceramente, acredito. Então, aquela cabeça também quer querer. Que haja. Vamos fazer um levantamento. Tu acreditas, Tim? Não é que estejam entre nós, que existam mesmo. E tu, Clis? Que esteja entre nós, não. Não. E tu, RS? Que existe, sim, claro. Sim. Eu também acredito. Que existam, mas nunca entrarem em contato connosco. Acredito que existam também. Então, basicamente, todos acreditávamos, mas também o que estamos a ter é uma questão de fé, porque nada prova. Não é como nos foram pintados. Acredito. Até podem ser uma bolha, podem ser uma flor, podem ser uma merda qualquer, agora dentro daqueles parâmetros. Não, eu estou a falar que acredito que existem inteligentes. Não sermos, e digo-te mais, acho mais assustador sermos a única raça inteligente no universo do que pois é. Não e sermos acima a de tudo única. o parâmetro de inteligência, porque o coeficiente sermos a única é muita responsabilidade. Porque comparativamente com a possibilidade de andarem em naves e não sei o que, os outros demonstrarão sempre um coeficiente muitíssimo superior. Não fossem os gajos que ajudaram a levar as pedras. E em que acham até que ponto, por exemplo, imaginemos que amanhã vem o Biden, começava lá a deambular, para passear-se e depois finalmente chegava lá à parte da conferência de imprensa, acordava assim, bom dia, olha, é para anunciar que sim, entramos em contrato com uma civilização extraterrestre e estamos em negociações, ou em conversas, digamos. Em que é que acham que ia afetar a sociedade? Mas em pontos concretos. O que é que achas que acontecia? Já falámos da religião. Depende sempre como ele abordava. Mas lá na América também há tantos maluquinhos que ia causar muita histeria em certos sítios, de certeza. Depende, é o que eu estou a dizer, depende da maneira como ele abordasse. Porque uma coisa é ele dizer que contactou, outra coisa é, por exemplo, haver um avistamento mundial, não é?
É uma coisa completamente diferente, né? Ele dizer, contentei com aliens, mas não há prova de nada, só se depois se metessem provas, né? Ninguém tinha visto nada ainda. Acho que ainda havia um bocado ainda demorado, a reação ia demorar um bocadinho a acontecer. Achas que o pessoal não ia acreditar na palavra do Presidente dos Estados Unidos? E o que é que ia acontecer a nível acreditar, económico? Vocês já viram? Está bem, mas uma coisa é tu vês com os teus próprios olhos, outra coisa é tu ouvires por outra pessoa. Depende do Presidente dos Estados Unidos. Inicialmente, acho que não ia... Assim, eu acho que haveria pessoas que iam entrar em modo de pânico no sentido de, bem, vamos lá nós para os bunkers, porque está na altura. Acho que... E veria um crescimento. Estás a ver, tipo, inícios de Covid, aquele pânico que houve de certas coisas. Acho que isso aconteceria. Olha, lá ia faltar papel higiênico. Provavelmente. Fazer um sítio onde... Eu acho que depende da maneira que o contacto... Se for tipo contacto em termos de, olha, nós estamos a contactar, mas é distância, não ia ter muito impacto. Possivelmente ia ter impacto tecnológico no futuro, quando começasse a haver uma troca de ideias, mas em termos culturais inicial não ia haver nada. Se fosse tipo, entramos em contacto com aquela nave extraterrestre que acabou de ofuscar o Sol, sim, dentro de um evento desse, sim. Tapar a Lua, estás a ver? Ofuscar o Sol e tapar a Lua é coisas diferentes. Estou a falar em exemplos diferentes. Tipo, esse tipo de interação gigante em que de repente está ali uma nave gigante mesmo à nossa porta e nós ficamos, ok. A reação ia ser completamente diferente. Aí o pânico ia ser global e tinha que haver uma resposta militar, tinha que haver... Puta que pariu. Ia ser uma confusão gigantesca. Estamos aqui a ver nos comentários o pessoal a perguntar como é que o ser humano lidar com as colonizações. Imaginem algo superior a nós a virem ao planeta Terra. Eu tenho muito medo. Foda-se, tens medo da parte económica em relação a ser colonizado? Ia acontecer muita coisa antes disso. Marias descobrir, depois ia haver relatos de alguma coisa, e depois aí é que se calhar, agora já estamos a falar em colonizações, é como se fosse uma coisa em 2 segundos. Primeiro, por onde é que eles começavam? A cena é essa. A cena estúpida é que, se for uma espécie que tivesse essa intenção, não é muito difícil fazer uma merda qualquer que mate só a genética humana e dropam aquilo no planeta. Os gajos que conseguem deslocar de uma galáxia para a outra. É esse o barulho que eu vou ouvir a descorrer? Não, nem ouves. De uma espécie destas. Está feito. Portanto, metia em causa tudo aquilo que era a economia. Eu acho que por aí era. E daí eu falar muito na economia, porque era por aí. Deixavam de existir os recursos fósseis. Portanto, basicamente, as empresas deixavam de ganhar dinheiro hoje, onde se ganha muito dinheiro. Mas olha, para fecharmos, até porque já vamos com 40 e tal minutos, eu acho que é por aí. Vocês acham, só uma questão rápida, vocês acham que eles viriam cá e que eram numa tentativa de ajudar, ou viriam cá para tomar conta desta merda toda sem dúvida, mas tu achas que eles vinham cá para colonizar ou vinham cá para ajudar? Tudo o que fôssemos fazer contra eles era completamente irrelevante. Mas com a intenção de nos prejudicar? Eles vinham cá e faziam mas com a intenção de nos ajudar ou com a intenção de nos prejudicar? Eu não concordo com o Clis, não concordo. Eles não ganham nada em fazer nenhuma das coisas. Se eles têm tecnologia suficiente para vir cá, não há nada que eles iam ganhar em fazer qualquer uma das duas coisas. Não estás a contar com outras variáveis. Quais variáveis, sim? Um exemplo muito fácil. Por exemplo, como a Guerra dos Mundos. O que é que acontece aos aliens? Eles próprios não conseguiam aguentar a nossa atmosfera. E começaram a morrer por isso. Sim, mas isso é estúpido, porque tens que perceber que se... Porquê que é estúpido? Vou-te explicar. Se um gajo consegue saltar... Então nós que fomos à Lua, levamos uns fatos próprios para respirarmos lá e para andarmos, eles mais depressa nem precisavam... Não sabes. Sim. Eu acho que estamos a sobrevalorizar o ser humano em relação a seres com tecnologia muito superior. Se chegar uma raça com tecnologia superior que seja capaz de viajar no tempo, primeiro, viajar no tempo não, desculpem, viajar no espaço. Desculpa, enganei-me. Viajar no espaço, há duas coisas que provavelmente eles já superaram. Uma, a necessidade energética. Ok? E segundo,
já conseguem ter uma perspectiva mais avançada em termos físicos que nós, porque eles devem ter conseguido aproximar-se ao mais perto da velocidade da luz ou superar a velocidade da luz de alguma maneira. Ok? E, portanto, estamos a falar em tecnologias que nós nem conseguimos imaginar. Tem a ver com o serem dotados fisicamente? A cena é essa, tipo, eles literalmente... Isso tem a ver com conquistar ou não? Porque se no momento em que tens uma tecnologia avançada ao ponto que não só nem consegue imaginar... E quem diz que eles militarizaram a sua tecnologia? A gente lá porque a gente fez isso à nossa não quer dizer que outras raças o façam. Mesmo que não tenham feito, nós com a nossa tecnologia não temos que criar qualquer tipo de... Estás a pensar a ser humano, tens de pensar que eles podem pensar de outra maneira. Digamos que eles chegam aqui realmente e nunca tiveram o conceito do que é a militar. Isto é, eles nunca no planeta deles... Até, por exemplo. Exatamente. Nunca tiveram predadores, nunca tiveram nada que lhes fizesse pensar que esse tipo de componente existisse. Ok, chegavam aqui. O que é que nós íamos fazer com eles? Íamos atacá-los nós? Não. Tenho quase certeza se achássemos que éramos superiores a nível de guerra, claro. Isso é trigo limpo. Prontos, então nós atacávamos e qual é que era a reação de uma pessoa que nunca teve essa merda se fôssemos nós humanos e de repente alguma coisa atacasse-nos e destruísse uma nave nossa, ok? A menos que eles sejam parvos e que ela seja a única nave. A minha reação era: ok, isto é um perigo para nós e provavelmente para toda a galáxia. Tchau, Terra. Tchau, Terra. Sim, tchau, Terra. Não é difícil, é só preciso reencaminhar um meteoro. Steam, se eles têm tecnologia para superar... Sim, mas imagina tu que eles já... Não é questão de imaginação fértil, é a maneira... É a guerra do futuro. A guerra do futuro vai ser reencaminhar meteoritos, meu amigo. Pois, exatamente, eu também acho que por aí um gajo que viaja de uma galáxia para a outra... Não, somos irrelevantes. Então, nem tem interesse. Então, mas somos irrelevantes para eles, não nos querem dizer que nos vão destruir. Eu concordo contigo. Não há razão nenhuma. Aí está. E isso é a razão. Isso é a maior parte só diz. Eles estão aí, mas estão-se a cagar para nós. Não só estão a cagar-se para nós, estão ativamente a garantir que nós não conseguimos estabelecer conexos de comunicações com nada até estamos prontos. A cena é essa. É o que dizem. É o que eu faço com o Tony. Quando vejo que o pessoal não está pronto para as ideias deles, eu não o deixo de estar em contacto. Tiras da conspiração. Não, sabes porque é que não é conspiração? Não tem nada a ver com humanos. Não, isto é externo. Isto é externo a nós. Se eu fosse uma raça inteligente o suficiente, ok, digamos... Estás a pensar como um alien. Tu conheces tens aí... Eu estou a pensar como nós, como humano... Quando estamos Então não podes pensar como nós. Então, mas eu estou a dizer, como é que nós fazemos para analisar outras espécies? Observamos. Não sabes, não conheces a espécie. Vais pensar como a espécie. Não conheces a espécie. Como é que nós estudamos macacos? Porque sabes o que é o macaco. Tu não sabes o que é o alien. Mas eu estou a dizer, o alien sabe o que é que nós somos, nós é que não sabemos o que é ele. E o macaco sabe o que é que ele é, mas não sabe o que é um humano, essencialmente. Eu estou-te a dizer é que nós, neste caso, somos os macacos. E os aliens são os humanos. E os aliens, para observar um macaco no seu espaço natural, o que é que vão fazer? Vão isolar e estudar. Nós, neste momento, podemos estar completamente isolados da galáxia, pensamos que estamos num sistema aberto e estamos num sistema fechado. Ok? Nós temos fechado em termos de sentido em que estão ativamente a bloquear as comunicações externas para o nosso planeta. E nós não temos maneira de saber isso. Se calhar aquele barulho de fundo que nós pensamos que é o barulho de fundo da galáxia, do estrondo do Big Bang, se calhar não é. Se calhar é estática propositada para esconder as comunicações deles em baixo frequência. E uma pessoa pensa que... E está lá dentro dessa frequência tudo escondido. Todas as comunicações terrestres estão lá escondidas. E nós pensamos que é o Big Bang. E se calhar não é. Portanto, nós não temos a consciência das coisas que estão. Nós temos a nossa consciência interna. Tipo, eu não estou a dizer que isso esteja a acontecer. Mas estou a dizer, é possível. E nós não podemos fazer nada contra isso. Sabes? Eu percebo. Eu não consigo perceber até que ponto é que podemos ser relevantes para uma civilização assim tão avançada. Acho que somos... Eles não têm qualquer interesse em vir cá ou interagir. Dentro do nosso planeta. Eu acho que irrelevante se considerarmos as galáxias todas. Valor em termos de pesquisa social. E mas o que é que poderia levar daí? Estou de acordo com o Clis. E o que é que poderia levar a interessar a eles por nós? Quer dizer, nada. É isso, mas aí não consegue de alguma maneira fazer com que os gajos evoluam nem fisicamente, porque
Pois, está bem. Não sabíamos isso. Deixa-me complementar a pergunta do Tony. Okay. E se tu mesmo disseste que há a probabilidade de haver não sei quantas milhares de planetas iguais à Terra, se calhar há outras sociedades iguais às nossas. Sim, mas porque é a nossa. Ok, eu vou porque é que nós estudamos todos os animais que existem, que encontramos? Mas a gente estuda os animais aqui do nosso planeta porque temos interesse. Não é? Mas somos nós. E porque é que não haveria outros seres A gente estuda os nossos animais porque temos interesse nos nossos animais em conhecer. Não seria um componente de inteligência tentar aumentar o maior número de conhecimentos? Não sei. Disto? Não, estudas individualmente, claro que sim. Agora Exatamente. E estudas cada espécie. Tu não vais estudar cada grupo de macacos. Sim, estudas num parecer global, sem dúvida. Mas estudamos cada grupo de macacos. Todos os macacos, ou seja, tens 3 milhões de macacos da mesma espécie, da mesma raça. Não vais estudar todos. Vais isolar um grupo. Exatamente. E no nosso caso, nós porque não somos isso também. Não, mas não estás a perceber. Mas se houver mais terras como a nossa, com o mesmo tipo de sociedade, porque nós estudar só uma. Mas eu acho improvável haver sociedades iguais. Embora o universo seja tão gigante, a probabilidade de serem sociedades iguais, com a mesma história, com a mesma... Com uma história não, mas pá, pode ser similar. Nem todos os macacos têm a mesma história. Exatamente, mas é isso. Eu acho que é daí que viria a observação. Nós seríamos a ser observados no sentido de aumentar esse conhecimento, esse potencial conhecimento. Porque de certeza, se eles estão a explorar o universo e estão a saltar de um lado para o outro, é porque eles estão à procura de alguma coisa, não é? Senão não precisam mexer-se. Mas pensa assim, se o ser humano for igual em cada um desses planetas... Não é o caso. É como não sabes. A probabilidade é tão... Então, não sabes. Se tens as mesmas condições, o mesmo tipo de atmosfera, etc. Pode ser. Tu as formigas não vais individualmente estudar cada colónia de formiga da mesma espécie. Pá, vais ver os padrões que há em várias colónias e vais supor que todas as formigas daquela espécie se comportam da mesma forma. Se estás a dizer que tu achas que existem, ou melhor, tendo em conta esta cena, estás a dizer que existe a possibilidade de haver humanos noutros sítios. É isso que estás a dizer? E eu não digo que acho nada, só estou a dizer o que tu disseste, que pode haver mais planetas iguais aos nossos. Se há mais planetas iguais aos nossos, pode haver mais humanos iguais aos nossos. Não, eu isso não acho. Então, não acho que exista. Mas qual é a probabilidade em possibilidades de haver universos paralelos, quer dizer... Exatamente, as mesmas características genéticas... Tudo igual. Então, mas porquê? Se é uma coisa que já foi falada várias vezes, até mais do que aquilo que são espécies iguais às nossas ou semelhantes noutros planetas. Então a gente nem sabe se existem os outros, quanto mais... Sabem que existe a teoria que os OVNIs na realidade são viajantes interdimensionais ou viajantes do tempo e cenas desse género. Também existe essa componente. Claro. Mas isso é outra. Eu acho que isso é o mesmo sítio para não irmos agora. Que provem alguma coisa e eu estou aqui para ter essa informação. É isso, é provar para ver também, acho que sim. Se calhar também não é interesse em provar. Falar por falar e teorias por teorias de pessoas muito inteligentes, mas realmente ninguém prova caraças, pá. É complicado perceber isso. Não, e quando dizem que há provas, a gente olha sempre para aquilo e fica tipo, não é o suficiente. Ficas sempre, aquilo parece, mas nunca ficas tipo, aquilo é mesmo. Nós temos que ver isto, nós somos pessoas normais, sem estudos na área, sem conhecimentos na área. Sim. Pá, e eles têm que convencer a essas pessoas, se realmente é verdade, não é convencer os outros cientistas, não é? Agora eu vou ser sincero, e isto é do meu ponto de vista. Eu acredito perfeitamente que se existir vida extraterrestre, inteligente, ok? E que se estiver aqui à volta do nosso planeta, literalmente, nós só vamos descobrir, não é humanos que vamos descobrir. E quando eles quiserem nos dizer que estão cá, ok? Não há uma volta a dar. Sim, mas isso já estás a supor que eles querem tentar contato connosco. Exatamente. Eu estou a dizer, se há uma vez temos a resposta a dizer que sim, que existem extraterrestres, claramente erros ou uma vai merda ser porque qualquer, eles decidiram dar-nos essa resposta. Não sabe de nós... Enganavam-se. Em vez de virar à direita na galáxia, viraram à esquerda e deram com esta merda. Sim.
Era, sim. Era fixe que Tinha ele de bigode e de morcela na mão. Calma, eu estou aqui. Exatamente, estou aqui, cheguei. Eram tugas. Não, isso eram tugas. Isto eram extraterrestres tugas, foda-se. Os gajos que quiserem, se quiserem dar cabo do planeta Terra, é chegarem aqui e dizem Alá Akbar. Os ETs Alá Akbar.